Muito boa tarde. Neste especial informação temos como convidados o novo diretor clínico do César Ramo, Dr. Mário Pereira, a quem desde já agradecemos a presença nos nossos estúdios. Muito boa tarde. Vai assumir a direção clínica do César Ramo, quais as linhas orientadoras da gestão que pretende implementar. Bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui junto do Jornal da Madeira. As linhas orientadoras são as linhas que, no fundo, já existem e que precisam de ser, digamos, aprofundadas na área clínica e têm a ver muito com a humanização dos cuidados de saúde. É preciso trabalhar mais nessa área. Por exemplo, dar melhores condições aos profissionais, no caso aos médicos, para poderem fazer o seu trabalho melhor, e há muito a fazer nesta área. Outra linha fundamental é, de uma vez por todas, valorizar os cuidados de saúde primários, que nos últimos anos temos tido uma atitude um bocadinho hospitalocêntrica, só se fala do hospital e é preciso recentrar um bocadinho também a atenção naquilo que tem sido até hoje em dia o parente pobre do Serviço Regional de Saúde, que são os cuidados de saúde primários. Já muito está a ser feito, mas acho que é preciso ter uma tónica muito forte nesta área. E depois uma área que para mim é muito importante, tem a ver com a valorização dos jovens médicos. Talvez a população não saiba, mas no Serviço Regional de Saúde há neste momento a trabalhar 704 médicos. Mais de um terço destes médicos têm 30 ou menos anos. Portanto, temos aqui um enorme manancial de recursos humanos e pessoas capazes, pessoas cheias de dinâmica, que é preciso aproveitar ao máximo e, acima de tudo, que não só façam a formação na Madeira, mas depois optem de ter a sua carreira profissional e a sua vida na Madeira, para que não saiam estes recursos. Portanto, eu acho que é uma área fundamental que tem que ser apostada e fico muito satisfeito que uma proposta que eu, aliás, como deputado, tinha feito durante 3 vezes e 3 vezes recusada, vai agora ser aprovada, que tem a ver com a criação de um incentivo para os médicos na região autónoma da Madeira, para todos os médicos, de modo que é um incentivo que não existe em mais sítio nenhum do país e que vai permitir, penso eu, fixar esses médicos, portanto, na região. Em especial, financeiro. Exatamente, em especial em áreas que eu acho que são muito prioritárias, como é o caso da anestesiologia, do serviço de anestesia, da radiologia, que precisa também ser muito apoiado, e dos cuidados de saúde primários com a medicina geral e familiar nos centros de saúde. A dotação orçamental já está feita, naturalmente foi aprovada. Há dinheiro para tudo, para as suas novas ideias, ou vai reivindicar mais dinheiro passado? O dinheiro nunca chega, porque obviamente nós queremos sempre fazer mais. Eu tive uma passagem pela política durante 8 anos, estudei e analisei muitos orçamentos regionais, mas se me permitir dizer isto de forma genérica, eu acho que a principal aposta agora no Serviço Regional de Saúde deve ser na reorganização do serviço, e o seu secretário já está a fazer isto, aliás já começou isto há 2 anos atrás. Vamos reorganizar o Serviço Regional de Saúde e obviamente para isso é preciso mais dinheiro. A situação do Serviço Nacional de Saúde é um bocadinho diferente, porque muitas das medidas que nós queremos implementar na região, nomeadamente, por exemplo, as cirurgias, combate à lista de espera usando os meios privados, é uma situação que já está absolutamente estruturada no Serviço Nacional de Saúde. As unidades de saúde familiares também já estão em velocidade de cruzeiro há muitos anos no Serviço Nacional de Saúde. Mas o Serviço Nacional de Saúde, neste momento, tem um problema gravíssimo, que é um problema de subfinanciação. Ou seja, está a falhar em muitas áreas porque não há dinheiro. Na região autónoma da Madeira, felizmente, ainda não estamos numa situação dessas e acho que não vamos para aí porque há um investimento superior ao continente. Mas, obviamente, se quisermos criar os incentivos, se quisermos, obviamente, combater as listas de espera, se quisermos melhorar as condições dos profissionais, e vejo aqui 3 ou 4 pontos, depois podemos falar a seguir sobre isso, é preciso dinheiro. Este orçamento, segundo me foi, portanto, informado, temos mais de 18 milhões de euros relativamente ao ano passado e houve também um pagamento de dívida de fornecedores adicional. Eu penso que isto vai ser uma gestão que o Conselho de Administração tem que fazer de forma muito criteriosa e, do ponto de vista da gestão clínica, tudo que pudermos fazer para ajudar o Conselho de Administração simultaneamente a cumprir o orçamento e a cumprir os objetivos, obviamente será bem-vindo. O doutor disse há pouco que estudou o orçamento regional durante vários anos. Nota-se que aqui terá
provavelmente de mudar um pouco o chip em relação ao seu discurso, às suas opiniões muito críticas. Pergunto-lhe muito diretamente, se fosse deputado do CDS, com o CDS na oposição, este orçamento satisfazia-o? É assim, eu durante estes 8 anos eu vivo de facto muita coisa na Assembleia. Os primeiros orçamentos, 2011, 12, 13, foram orçamentos muito diferentes dos atuais. A política de saúde era muito diferente. Na altura, o arquiteto, por assim dizer, do Serviço de Saúde era o Dr. Miguel Ferreira. Havia um conjunto de prioridades que eu e o meu partido e outros partidos e muitos médicos, a Ordem dos Médicos, os sindicatos médicos, criticaram ferozmente. Tem a ver com a decisão na altura tomada de não construir um novo hospital e simplesmente ir fazendo obras nos existentes. Aquilo que na altura se configurou como um ataque à convenção médica, no fundo para diminuir as coparticipações e centrar tudo no hospital, também foi muito criticado. Uma certa valorização dos cuidados hospitalares em detrimento dos centros de saúde e dos cuidados de saúde primários, que aliás até houve muitos enfermeiros que migraram para o hospital. Uma certa desvalorização dos próprios cuidados de enfermagem. Repare, durante quase 7 anos praticamente nenhum enfermeiro foi admitido no Serviço Regional de Saúde. Portanto, são tudo situações que eu critiquei e muitos criticaram, a Ordem dos Médicos criticou, e que estavam corretas, e eu volto a reiterar essas críticas. O que eu me sinto de alguma forma satisfeito e de certa forma contente é que muitas destas posições ao longo dos anos foram mudadas. Veja-se o exemplo do novo hospital. O Dr. Alberto João Jardim era frontalmente contra a construção do novo hospital, preferia que as obras fossem feitas de forma portanto, a manter as instalações existentes. Eu acho que isso não está correto. E o Dr. Miguel Albuquerque acho que tomou uma posição em 2015 de grande coragem, dizer não, vamos ouvir os profissionais, vamos ouvir os técnicos, até criou uma comissão multidisciplinar com técnicos, ao qual eu também fui convidado a fazer parte, e que permitiu estudar o problema com profundidade, e chegamos à conclusão que é preciso de facto uma nova estrutura, mais moderna, mais dinâmica, acima de tudo mais segura, e o hospital está aí, está a andar, estamos em fase de concurso, e isso é algo que me deixa como deputado satisfeito, porque de alguma forma, com as minhas críticas, com as minhas sugestões, contribuíram para uma decisão que agora é, penso, consensual, politicamente e até na sociedade. Mas este orçamento, voltando um pouco atrás, era um orçamento que, na sua opinião, como deputado do CDS, não estando o CDS no governo, tinha condições para ser aprovado por si? Ouça, este orçamento resulta de um programa de governo. Este programa de governo é diferente dos anteriores. Este programa de governo tem aqui importantes contributos do CDS. Esta questão do subsídio à fixação de médicos, que isso é muito importante, consta quer do programa de governo, quer do orçamento. A construção do novo hospital também. O programa de recuperação de listas de espera dentro da instituição e fora da instituição também consta. Consta também um aumento muito importante do contributo que a Secretaria da Inclusão vai fazer em relação, por exemplo, às altas problemáticas. Ou seja, não faria sentido, se eu defendi e os meus colegas defenderam durante anos e anos essas iniciativas, elas agora estão incorporadas, quer no programa de governo, quer no orçamento, que eu dissesse que não concordo com elas. Nós temos que manter a coerência. Não foi o deputado Mário Pereira que mudou, foi a política de saúde ao longo dos anos que foi mudando, e eu não tenho, senão, sentir-me satisfeito com isso. Perguntava só, houve uma aproximação quer da política de saúde, quer do PSD, é isso? Pode-se concluir? A política do PSD na área da saúde, se me permitirem, em 2010 e 2011 é muito diferente da atual. Isso parece-me um facto absolutamente claro e evidente, e só tenho que ficar satisfeito com isso. Doutora, a partir da próxima sexta-feira, o que é que muda, para além do diretor clínico, na direção clínica, o que é que tenciona mudar, efetivamente? Eu, quando tomar posse, acho que tenho que ter um esforço muito grande junto do Conselho de Administração e junto do Secretário, no sentido de pacificar o Serviço Regional de Saúde. Sabe, houve um tempo, eu também, antes de ser deputado, também participei no Sindicato Independente dos Médicos, e havia uma situação de quase diária de alguma pressão sobre os profissionais. Eu não diria pressão política, mas uma pressão. Havia processos disciplinares, havia um clima de facto pouco propício ao exercício da clínica.
Isso ao longo dos tempos foi melhorando, mas acho que temos que fazer um esforço suplementar. Eu acho que os médicos devem ter a possibilidade de ter um sentido de autocrítica muito grande. Não devem ser reprimidos, digamos, quando querem fazer diferente. E eu acho que focar na parte científica e na parte técnica muita da atenção da direção clínica vai ser positivo. Eu tenho a sorte de ter uma equipa da direção clínica que é uma equipa que em parte é de transição, porque já esteve nas anteriores, e uma parte é nova. Aliás, a maior parte dos elementos são elementos que integram pela primeira vez a direção clínica. E são pessoas muito dinâmicas, são pessoas extremamente dedicadas, e eu acho que vou ter as condições para poder iniciar esse diálogo nas diferentes áreas, seja a nível hospitalar, mas também nos cuidados de saúde primários. Durante muito tempo a direção clínica estava muito focada no hospital, estava no nono andar do hospital e de certa forma, e é preciso fazer um esforço para tirar um bocadinho a direção clínica do hospital e ir ao encontro não só dos cuidados de saúde primários, mas também outras áreas conexas, como os cuidados continuados, como os cuidados paliativos, e até mesmo coordenar-se muito bem com o IA-Saúde e com a nova direção de saúde, no sentido de haver um estímulo muito grande à atenção às doenças crónicas. É preciso aumentar os rastreios para diminuir a mortalidade em algumas áreas e fazer campanhas de prevenção naquelas áreas que são fundamentais, até para combater, digamos, algum desperdício de recursos de saúde. Portanto, tenho intenção de falar, obviamente, com todos os diretores, mas acima de tudo ter uma política de uma direção clínica de portas abertas para falar com todos os profissionais. Pacificar é a palavra de ordem, já se percebeu, mas há muitas vozes discordantes entre a classe médica. Como é que vai lidar com isso? Olhe, com bom senso, com diálogo, com compreensão e ouvindo todos. Como lhe disse, no Serviço Regional de Saúde há 704 médicos, 229 são médicos em diferentes fases de estágio, portanto, a tirar as especialidades. Isso é um número muito grande, é um enorme manancial, digamos, para o futuro do Serviço de Saúde na região. Espero falar com eles, espero motivá-los de uma forma que eles, depois de acabar a especialidade, não saiam da Madeira. E, portanto, também é um enorme desafio desta direção clínica e do novo Conselho de Administração. Temos de ter um bocadinho de open mind, temos que estar abertos a outras ideias e, acima de tudo, temos de estar abertos à crítica. Eu, durante muitos anos, estive na Assembleia Regional, mas também trabalhei no continente, em hospitais do continente, durante este período em que fui deputado. E tive experiências muito interessantes, no sentido em que em muitos destes sítios, muitos destes hospitais, havia uma capacidade e uma liberdade para sugerir, para criticar, para poder sugerir alternativas, e eu gostava que muito desse espírito aberto e de comunicação livre existisse no Serviço Regional de Saúde. Portanto, as ordens não têm que ser feitas necessariamente unicamente de cima e aplicadas sem nenhum feedback de baixo. E eu acho que temos neste momento tantos profissionais e profissionais tão bons, vamos pô-los a falar, vamos pôr a dar opiniões. Obviamente que há hierarquias, há os diretores clínicos, há 37 diretores clínicos, mas também há 670 médicos que não são diretores clínicos. E todos temos que tratá-los com respeito. Doutor, isso... Se houver demissão em bloco, portanto, destas desfios dos serviços, como há a intenção de, pelo menos a opinião pública tem trazido um pouco isso, como é que vai lidar com isso? Admite alterações imediatas nos diretores de serviço? Eu creio que não vai acontecer isso, mas mesmo que aconteça, as portas da direção clínica estão abertas e eu vou falar com todos esses médicos, é a minha intenção, juntamente com a direção clínica. Vou falar com o Conselho de Administração e, acima de tudo, vou falar com o seu secretário, porque não pode haver, de certa forma, uma falta de sintonia entre a direção clínica, o Conselho de Administração e o seu secretário. Felizmente tenho um bom relacionamento com o seu secretário e o seu secretário tem sempre tido um bom relacionamento comigo e, portanto, vamos arranjar as melhores soluções. Eu não creio que isso vá acontecer, em última análise.
Até porque acaba por não fazer muito sentido a demissão de diretores quando não se vê grande contestação nos outros médicos todos, não é? E portanto vai haver diálogo e todas as alterações que possam surgir, aliás algumas até já estão a acontecer sem sequer haver uma nova direção clínica, têm que ser discutidas e têm que ser depois tomadas pelos diferentes órgãos. O diretor clínico não é o diretor de toda a instituição, é um diretor da área médica, da área clínica, mas também existe um conselho de administração com diferentes responsabilidades e atribuições e existe a secretaria, portanto há aqui uma linha hierárquica que tem que ser sempre respeitada. E no meu ponto de vista, se respeitarmos isso e houver uma boa coordenação e um bom diálogo, eu penso que muitas destas preocupações, muitos destes receios, muitos destes medos que atualmente existem, gradualmente vão deixar de fazer sentido. E pondo a questão ao contrário, admite o doutor, por sua iniciativa, não em termos de reação, mas por sua iniciativa, já proceder a alterações nesses mesmos serviços, pessoas que eventualmente não possam não ter a sua confiança? Não tenho prevista nenhuma alteração, para além daquelas que estão pensadas pelo Conselho de Administração, não tenho previsto nenhuma alteração de nenhuma direção de serviço. Doutor, entretanto passaram-se já mais de 100 dias. Só agora chegamos, ou chegou o Serviço de Saúde e o Governo Regional, à conclusão de que o nome mais indicado seria o seu. Sente-se, de certa forma, imposto? Sente-se parte de uma estratégia que é um pouco também para o testar, uma vez que esteve do outro lado da barricada durante anos? Sente que pode ser um teste também a esse nível? Olha, quando o seu secretário me perguntou, na minha opinião pessoal, quem deveria ser o futuro diretor clínico, eu dei-lhe a minha opinião pessoal que deveria ser a doutora Filomena Gonçalves. E porquê? A doutora Filomena Gonçalves é uma médica excepcional, com enormes qualidades humanas, como ser humano. É alguém que trabalhou no Serviço Regional de Saúde mais de 33 anos. Tem no seu currículo mais de 11 mil cirurgias na Madeira. É uma pessoa que eu no serviço de urgência conhecia como a doutora que resolvia as complicações, ou seja, a pessoa a quem as pessoas recorriam quando algo corria mal a nível da cirurgia. E, portanto, uma pessoa com estas qualidades técnicas e humanas, acho que fazia todo o sentido ser diretora clínica, porque acho que ia fazer um excelente trabalho. Infelizmente o processo arrastou-se por situações que obviamente são alheias à minha pessoa e à doutora Filomena e acabou por não ser possível, e a doutora Filomena Gonçalves, que está, pronto, creio que bastante amargurada pela forma como a sua imagem foi tratada, digamos, na comunicação social e não só, decidiu, numa decisão obviamente meramente pessoal, de não aceitar ser diretora clínica. A própria doutora Filomena sugeriu o meu nome. Não é algo que eu quisesse, aliás, porque se quisesse ser diretor clínico de início poderia ter sugerido isso perfeitamente ao seu secretário. Não o fiz, mas pronto, é preciso arranjar soluções, é preciso arranjar pessoas que de certa forma ponham em prática as decisões que são tomadas, nomeadamente as do programa de governo. E há muita coisa nova para ser posta em prática e, portanto, aceitei como um desafio. Sei que é um desafio complicado, é um desafio com alguns riscos, é um desafio que me dará muito trabalho e muito trabalho à minha equipa, mas tal como há 8 anos ou 9 anos aceitei o desafio, de certa forma, de lutar por uma política de saúde diferente em situações que exigiam muita coragem na altura, aceitei na altura e vou aceitar agora. E que papel reserva para a doutora Filomena? Continua a contar com ela no César Ame? Continuo a contar com ela como uma pessoa de muito bom senso, uma pessoa a quem os madeirenses devem muito e certamente que me vai aconselhar em algumas decisões importantes que eu tenha que tomar. Mas algum papel específico ou só ao nível do eu penso que a doutora Filomena, com base em tudo o que aconteceu, não sei, ela falará por ela, mas acho que neste momento precisa de algum período para, de certa forma, ultrapassar tudo isto. Dr. Mário Pereira, terá-lhe autonomia para tomar decisões ou terá que prestar contas constantemente à tutela e à administração pública? Isso está muito bem definido já no regulamento do César Ame e na própria prática clínica. Muitas destas decisões têm que ser tomadas na base do diálogo e da compreensão e, no fundo, do respeito mútuo.
Há decisões que são clínicas, têm a ver com os médicos, mas que, por exemplo, têm implicações financeiras e essas têm que ser, obviamente, coordenadas com o Conselho de Administração. Há decisões que têm a ver com a orgânica dos serviços e o funcionamento dos serviços. Nos serviços não há só médicos, há enfermeiros, há outros profissionais. Por isso, obviamente, é natural que a direção clínica tenha de se coordenar com a direção de enfermagem. E se estamos aqui a aplicar, no fundo, situações que derivam, digamos, de alterações estratégicas do Serviço de Saúde, tem que haver uma coordenação muito boa com o seu secretário, porque, no fundo, estamos a aplicar um programa de governo e estamos a aplicar um orçamento. Não faz sentido uma direção clínica estar desenquadrada deste contexto. Aliás, as direções clínicas que eu conheço, e conheço várias no Serviço Nacional de Saúde do continente, a coordenação entre direção clínica e Conselho de Administração é norma. Não é possível simplesmente fazer de outra maneira. Está preparado para as primeiras notícias com faltas de medicamentos, faltas de médicos, deficiências nos serviços? Como é que vai reagir nesse... Trabalhando. Os anteriores também trabalharam, certamente. Exatamente, e continuar a trabalhar para que isso... Quanto à falta de médicos, é assim. Eu tenho uma noção muito clara disto, até porque eu tive intervenções ao longo dos tempos, até fiz artigos de opinião sobre isso, e tenho uma noção muito clara de qual é a realidade. Temos carências de médicos em serviços específicos. E, para mim, os mais preocupantes têm a ver com o serviço de anestesiologia. Aliás, o serviço de anestesia, da especialidade de anestesiologia, tem a ver com o serviço de radiologia, que é um serviço que, de facto, precisa ser muito apoiado, porque a lista de espera de exames é grande. Os cuidados de saúde primários com os médicos de família, para termos, de facto, uma cobertura a 100% de todos os utentes que queiram ter médico de família, porque há quem não queira. Portanto, são 3 especialidades que serão prioritárias, mas é assim, temos 229 médicos em formação. Se, digamos, mais de 90% desses médicos quiserem, no fim da especialidade, ficar na Madeira, a médio prazo... Há espaço para quantos? Para desses 229? Eu creio, daquilo que o secretário me disse, há espaço para todos eles. Se assim quiserem. E, portanto, ainda por cima, foram criados, ou vão ser criados agora durante este ano, incentivos muito importantes, que não existem em sítio nenhum do país, no sentido de fixá-los e sentirem-se bem. E não é só uma questão de dinheiro, é arranjar condições que os estimulem, nomeadamente a investigação. Eu propus que houvesse um estímulo muito grande agora no Serviço Regional de Saúde à investigação, até inclusive propus que fosse o atual diretor clínico, o Dr. Vítor Teixeira, que pudesse coordenar essa área, exatamente para que os médicos se sintam empenhados, que queiram fazer projetos no sentido de melhorar o Serviço Regional de Saúde e investigar exatamente a forma de o fazer e trabalhos científicos, tivessem todo o apoio nessa área. Por isso, do meu ponto de vista, se me dizem que vai haver problemas com falta de medicamentos, falta de médicos, sem dúvida, porque isso é a norma em qualquer serviço de saúde, nós não podemos ter tudo, nem sempre, mas vamos continuar a trabalhar no sentido de essas carências serem menores e, acima de tudo, encontrar um nível de flexibilidade que nos permita, perante algumas adversidades, arranjar soluções alternativas e compensatórias para isto mesmo. Em quanto tempo é que acha que é possível resolver a falta de médicos? Ter esse problema minimamente resolvido? Eu penso que no espaço de uma legislatura os cuidados de saúde primários poderão, não digo ficar completamente resolvidos, mas ter uma melhoria muito substancial. Até só posso lhe dizer que existem cerca de 40 médicos, mais precisamente 37 ou 38 médicos em formação nos cuidados de saúde primários. No espaço de 4 a 6 anos podemos ter portanto, um número de médicos à volta das 7, 8 dezenas, que obviamente vão fazer uma diferença enorme na forma como funcionam os centros de saúde, na forma como nós podemos ter acesso a rastreios, como podemos ter acesso a uma coisa que é muito importante, que tem a ver com a monitorização da saúde do doente, ter os diabéticos perfeitamente controlados, os hipertensos, termos os rastreios, seja da mama, citologia, enfim, um conjunto de indicadores indiretos de saúde que nos permitem, de certa forma, diminuir substancialmente a mortalidade e a morbilidade. Portanto, não estou preocupado com essa situação. Aliás, vou-lhe dar um exemplo pessoal que exemplifica perfeitamente isso. Todos os anos entram cerca de 40 médicos para estagiar no primeiro ano. Quando eu entrei,
em 1996 entrei eu e mais 4. Recuando no tempo, quando eu entrei na faculdade, éramos 200 médicos, aliás, 200 estudantes de medicina em todo o país. Neste momento entram cerca de 2.000. Portanto, a médio prazo eu creio que vamos conseguir ultrapassar este problema. O doutor assiduamente assinava a bandeira de comparação de gestão de outros modelos hospitalares do território nacional. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Braga, era um exemplo que o doutor usava muitas vezes. Vai deixar querer essa bandeira ou vai beber também dessa informação acumulada que tinha? Não, eu acho muito simplesmente temos que usar os melhores exemplos que existem no país. O programa de recuperação de lista de espera funcionou aqui no Serviço Regional de Saúde unicamente com um componente, que era o componente dentro do hospital. Temos que arranjar agora um componente que permita suplementar. E vou-lhe dizer porquê. Nós temos dentro do Serviço Regional de Saúde um problema neste momento sério, que é o problema de não termos o número de anestesistas necessários. Se nós tivéssemos os melhores índices que existem em algumas zonas do país, não em todas, porque há zonas do país com problemas sérios, mas em algumas zonas do país, se os índices de anestesistas fossem os mesmos que existem nestes sítios, aqui na região autónoma da Madeira, nós em vez de termos pouco mais de 20 anestesistas, devíamos ter 60 ou até mesmo 80 anestesistas. E aí, com um novo hospital a funcionar daqui a meia dúzia de anos, teríamos todas as condições para não precisarmos sequer de um programa de recuperação de listas de espera. E, portanto, mas infelizmente essa situação não existe. Os anestesistas são, digamos, uma especialidade, médicos de uma especialidade que é muito concorrencial, até para a privada, que os alicia, obviamente, a trabalhar no sistema privado, e, portanto, nós temos que ir buscar e beber, digamos, essa experiência do programa de recuperação de listas de espera fora do serviço público, de uma forma transparente, de uma forma que tenha um custo-benefício, até para não gastar recursos, eventualmente usando nestas cirurgias aquelas situações menos graves, cirurgias mais de ambulatório, cirurgias menos complicadas, para diminuir substancialmente a lista de espera. No entanto, deixem-me fazer aqui uma referência importante que eu preciso, obviamente, dizer, até porque a população precisa de saber. Neste momento o bloco operatório do César-Ame, do hospital, tem algumas dificuldades, digamos, técnicas, por não ter sido atualizado durante algum tempo. E o seu secretário tomou a decisão de fazer alterações profundas no bloco operatório, até porque o novo hospital só daqui a meia dúzia de anos é que estará disponível. E, portanto, nós vamos ter aqui um conjunto de atualizações que têm a ver essencialmente com os equipamentos, têm a ver com as condutas de ar, têm a ver com as bocas de oxigênio, têm a ver com a ventilação do ar para prevenir as infecções hospitalares e, portanto, haverá aqui um período de alguns meses em que o bloco operatório terá que encerrar, no sentido de nós podermos fazer essas atualizações e termos um bloco operatório muito mais moderno. E durante esse período, obviamente, haverá uma diminuição da produtividade cirúrgica e o que nós estamos a pensar que, obviamente, temos que ir compensar essa situação, eventualmente recorrendo às entidades privadas de saúde. Portanto, quer durante a fase das obras, quer para recuperar as listas de espera, a solução é recorrer ao setor privado. Não só, vamos lá ver, o setor privado é a exceção. Temos que potenciar ao máximo digamos, o funcionamento das cirurgias regulares, as cirurgias extraordinárias dentro do Serviço Regional de Saúde e depois então complementar por fora. Mas grande parte um aumento natural, por aquilo que diz, do recurso ao privado. O recurso ao privado não existe neste momento. Uhum. Portanto, é por aí que se vai combater também. É um terceiro componente, digamos, do combate às listas de espera. As listas de espera temos que perceber que nunca vão deixar de existir. Nós o que temos deixar de existir listas de espera com utentes à espera de 10, como é anos. óbvio, neste momento temos que estabilizar a lista de espera, ou seja, ela tem gradualmente, nos últimos 10 anos, subido e, portanto, temos que chegar a uma situação de equilíbrio nos próximos anos em que o número de utentes que é colocado é mais ou menos igual ao que, portanto, é retirado da lista de espera. Para termos uma diminuição substancial e duradoura do número de utentes em lista de espera, obviamente que o grande instrumento será o novo hospital. Teremos 14 salas operatórias, teremos uma rapidez de circuitos de gestão mas ainda demora. Demora, mas, até lá. Mas
Se não tivermos esse novo hospital, não tenham dúvidas nenhumas, por mais privada que usemos, por mais recursos que possamos ter, não vamos de forma duradoura resolver as listas de espera. Por isso é que é fundamental que o processo do novo hospital não pare e não demore. Entretanto, vamos fazer o que estiver a nosso alcance no sentido de recuperar. Existe já neste momento um investimento, cerca de 6,7 milhões de euros, feito nos últimos anos em cirurgias adicionais, feitas dentro da instituição, mas fora do horário laboral, que permitiu aumentar, por exemplo, o ano passado para cerca de 13 mil cirurgias no Serviço Regional de Saúde, o que é positivo. Vamos tentar, junto dos profissionais, nomeadamente do Serviço de Anestesia, tentar aumentar um bocadinho esse número no próximo ano. Este ano teremos as obras do bloco, que obviamente vão ser uma limitação a isso. Mas depois, no próximo ano... Quanto tempo é que demoram essas obras? Alguns meses, eu não sei dizer o valor exato, mas depois destas obras estarem concluídas, vamos duplicar o recobro, ou seja, o atendimento, os locais de atendimento onde o doente pode ser vigiado após a cirurgia, e as condições tecnológicas... Mas com estas obras admite que poderá aumentar a lista de espera, uma vez que as obras vai condicionar esse trabalho? As obras são imprescindíveis. Mas, e, portanto, admite que vai condicionar e que pode fazer aumentar a lista de espera? Esse período em que o bloco operatório não vai funcionar tem que ser compensado usando a iniciativa privada e as clínicas privadas. Pareceu-nos um problema adicional a falta de anestesistas. Há críticas que há anestesistas que estão em cargos de chefia, inclusive na administração, e que não estão a exercer no seu cotidiano. Faz sentido que não haja esse cuidado de perceber em que especialidades é que podemos dispensar profissionais para esses quadros? Obviamente tem que haver aqui um bom senso relativamente a duas situações. Uma delas é ter disponíveis o maior número de profissionais nessa área. E simultaneamente saber quais são as mais-valias de cada um desses anestesistas. Gostaria de dizer que, por exemplo, temos aqui um conjunto de anestesistas que não está a trabalhar no serviço de anestesia, mas está a trabalhar, por exemplo, na unidade da dor, e que fazem um trabalho absolutamente excepcional na unidade da dor e que, portanto, também não fará sentido retirá-los dessas situações. Obviamente que vamos tentar otimizar no sentido de ter todos os restantes profissionais exatamente focados no sítio que, na verdade, é o gargalo da produção cirúrgica. Porque não é tanta a falta de salas, não é tanta a falta de cirurgiões, não é tanta a falta de implantes nem material cirúrgico, é essencialmente o número de anestesistas. Porque a anestesia é uma especialidade complexa, é um trabalho muito estressante, é um trabalho que até pode ser pouco apelativo para os médicos. E temos os anestesistas que temos. Estamos neste momento a formar 2 anestesistas cada ano. Mas isso vai levar tempo. E temos que arranjar a forma de tornar aliciante vir trabalhar para a Madeira, seja com incentivos, seja com outros projetos que estimulem esses profissionais, no sentido de ultrapassar isto. Mas eu tenho a perfeita consciência que este desafio é um desafio a médio e longo prazo. E espero que quando o novo hospital estiver pronto para abrir, que haja já este trabalho feito no sentido de dotar o novo hospital com um número de anestesistas que permita usar em pleno as 14 salas operatórias da nova instalação. Muito bem, nos próximos dias o doutor terá certamente uma missão difícil e uma agenda carregada. Durante muitos anos denunciou uma gestão autocrática e segregadora no Cesarame, que certamente vai tentar contrariar. A ideia é perceber qual é a sua agenda para os próximos dias e como é que vai conciliar o seu novo discurso com aquilo que defendia e que está perfeitamente identificado em várias intervenções, quer na Assembleia, quer fora dela. Esse tipo de gestão foi muito criticada e está mais ou menos balizada no tempo, que tem a ver com os anos de 2008 a 2013, 14. Esse clima foi gradualmente esbatendo-se. Tenho que fazer aqui um reconhecimento a um grande trabalho de descompressão e de pacificação feita pela doutora Regina Rodrigues na gestão dos últimos 3 anos, que acho que foi também muito importante, até porque hoje em dia já não soube falar tanto destas situações, não é? O que há neste momento a fazer é dar um novo passo no sentido de, como eu diria, aumentar a autocrítica dos próprios profissionais, ou seja, eles analisarem o que fazem, tentar arranjar soluções para fazer melhor,
soluções para integrar melhor o seu trabalho com o trabalho dos colegas, no sentido de nós termos um serviço regional de saúde que respire melhor e que seja mais técnico, mais orientado em guidelines e, portanto, para termos uma prestação de cuidados de saúde melhores, acima de tudo mais humanizados e mais eficazes. É um trabalho difícil, terá de passar, obviamente, por muito diálogo e por muita conciliação, não é? Por um diálogo entre diferentes profissionais que pensam de maneira diferente. Temos aqui um problema geracional também. Temos médicos que têm 30 anos e têm neste momento grandes sonhos e projetos. Temos outros médicos com outra idade e, portanto, temos que conciliar isto tudo e temos que pôr todas as pessoas a falar umas com as outras. Vai falar com estes 30 ou 40 clínicos que se manifestaram contra a sua indicação? Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Vai chamá-los, vai reunir com eles? Sim. A direção clínica quer reunir, aliás, nos próximos tempos, com todos os serviços médicos. Doutor, o registro biométrico da sua idade vai reativar? Essa é uma decisão que cabe ao Conselho de Administração. Do nosso ponto de vista, da direção clínica, nós não somos contra, que haja registros de assiduidade. O que nós queremos referir é o seguinte: tal como no continente existem registros, tem que haver a flexibilidade para situações que têm a ver especificamente com a classe médica. Eu estou convencido, tenho a certeza absoluta que a grande maioria dos profissionais cumpre o seu trabalho no César-Amo. Poderá haver alguns que não. Mas não podemos lançar o ónus perante a esmagadora maioria dos profissionais, que são profissionais empenhados e dedicados, com uma parte que não cumpre. E hoje em dia eu acho que há muitos médicos que se sentem de certa forma injustiçados porque cumprem o seu horário, até porque uma razão muito simples. Eu vou dar um exemplo: um médico que esteja num centro de saúde tem a sua lista de doentes. Se ele não for trabalhar, os doentes não são vistos. Portanto, isso não se coloca. Eu acho que houve aqui uma utilização por parte não só da comunicação social, um ónus negativo perante a classe médica. É natural que haja quem não cumpra, mas quem não cumprir, obviamente, o Conselho de Administração irá arranjar mecanismos de forma que cumpram. Mas o trabalho médico exige flexibilidade, ou seja, nós não podemos programar, por exemplo, um horário até às 3 da tarde quando uma cirurgia começa à 1. Não pode. E há sistemas, até inclusive sistemas informáticos que permitem exatamente esta gestão com flexibilidade. Aliás, eu conheci esses sistemas no Serviço Nacional de Saúde quando lá trabalhei, no Hospital Santo António, no Hospital Garcia da Horta, e portanto eu penso que isso não será um grande problema. Será um problema que eu acho que a Sra. Presidente do Conselho de Administração vai gerir com bom senso. Doutor, das suas palavras experiente-se que vai usar muito a via pedagógica, digamos assim, e vai insistir que as coisas vão lá com o tempo e com as pessoas serão sensibilizadas para isso. A pergunta é: e se tudo isso falhar, está preparado para uma guerra? Uma guerra, naturalmente, entre conas. Ouça, o registro de assiduidade obviamente é algo importante, mas eu acho que não nos devemos focar em questões meramente matemáticas e regulamentares. Se um profissional estiver mobilizado, estiver contente com o que faz, tiver um bom ambiente de trabalho, tiver um bom gabinete de trabalho, tiver um recurso informático que permita de forma célere fazer o seu trabalho, sem crashes informáticos, com um bom relacionamento de trabalho interpares, eu acho que tem todas as condições para fazer o que está no horário e até mais. Eu tenho a perfeita consciência que há muitos médicos que até com frequência ultrapassam o seu horário de trabalho para exatamente manter este ritmo de... Veja-se o exemplo do serviço de anestesiologia, é um exemplo típico exatamente onde a dedicação é excepcional e, portanto, estas questões são questões que podem fazer muito som, digamos, na comunicação social e na população, mas que não significam assim tanto no serviço de saúde. Essa sua leitura aplica-se a todas as faixas etárias ou há diversas faixas, tratamentos diferentes dentro da classe médica? Todos os médicos devem ser tratados por igual. Doutor, gostaria de ter a sua opinião sobre dois assuntos que têm dominado a agenda também na área da saúde nos últimos tempos. As alterações ao regulamento e aos estatutos do IA-Saúde e as novidades que se esperam e que vão começar agora a ser discutidas para a alteração da convenção médica.
o IASUD. Concorda com este novo modelo que se vai a desenhar? Eu ainda não conheço em detalhe, nem é atribuição do diretor clínico, obviamente, Sim, opinar. mas como médico, como agente interessado. Eu gostaria de, portanto, só se conhece, digamos, a estrutura global, mas em detalhe eu não conheço nada digamos, do funcionamento das duas novas instituições. Não me vou pronunciar por aquilo que não passa neste momento digamos, de títulos de jornal. Temos que saber quais são as atribuições. A nomeação da doutora Rita para o IASUD. Mas isso não me diz nada a mim, porque eu não sei quais são as atribuições das duas entidades, não sei como é que se vão a coordenar, não sei qual é o orçamento que vão ter, portanto, é preciso que sejam concretizadas. Quando estiverem em forma de projeto de decreto legislativo regional, com toda a sua regulamentação, atribuições e competências financeiras, aí é que se pode fazer uma análise séria exatamente dessas alterações. Eu, neste momento, não estou em condições de poder dar uma opinião válida sobre isso. Da Convenção Médica, há espaço para... A Convenção Médica é fundamental ser modernizada. É preciso haver critérios no sentido de a Convenção suplementar, como sempre fez o Serviço Regional de Saúde, o Serviço Público, mas, obviamente, tem que haver critérios aqui e nós não podemos simplesmente ter recursos que são aplicados a quem, por exemplo, vai ao consultório e tem, digamos, ajuda na coparticipação, nomeadamente de exames, superiores a quem, por exemplo, está num centro de saúde, senta-se no consultório no centro de saúde e tem mais dificuldade no acesso a esses mesmos exames. Exato. Portanto, tem que haver aqui algum critério. Foi informado pelo seu secretário que vai ser criada uma comissão para negociar com a Ordem dos Médicos, nada será imposto, será uma negociação com a Ordem dos Médicos. Eu creio que a Ordem dos Médicos também será bastante responsável nesta negociação e, portanto, vamos ter uma modernização da Convenção, pelo menos assim espero, que já está para ser feita há cerca de 15 anos e, portanto, espero que finalmente venha a ser realizada. Da minha parte, só uma última questão. Assistiu-se nos últimos tempos a uma posição de força do Governo Regional, nomeadamente dos dois partidos, dos líderes dos dois partidos na sua nomeação. Nos últimos dias, em reação aos médicos contestatários, o Presidente do Governo usou uma expressão, algo do género, quem já não estiver contente, que se demita. Subscreve essa atitude? Quem não estiver contente vai ter da parte do diretor clínico as portas abertas da direção clínica para conversarmos sem pré-condições, no sentido de ver quais são as preocupações e perceber que este diretor clínico e os adjuntos da direção clínica estão lá para fazer um trabalho clínico sério, aberto e empenhado, em que todos os médicos serão tratados exatamente por igual. Está confiante que vai cumprir, digamos, esta comissão de serviço até o final desta legislatura? Olha, eu quando reuni pela primeira vez com aqueles que vão ser os meus futuros colegas da direção clínica, eu disse que devemos ter a postura sempre que estamos num cargo a prazo e que depois de nós haverão outros. E, portanto, temos que estar com a seriedade, o empenho de desempenhar o melhor possível os nossos cargos. Eu já desempenhei algumas funções, seja no sindicato, seja na Assembleia, seja noutros fóruns, que me exigiram muita coragem e muita audácia, de certa forma. Relembro a situação da Ação Popular, que permitiu que hoje em dia houvesse um novo hospital, a Ação Popular contra a ampliação do Hospital Nélio Mendonça, na Ribeira, e, portanto, estou confiante, tenho uma boa equipa, tenho o apoio do seu secretário, que para mim é muito importante, e farei um trabalho no sentido de pacificar o Serviço Regional de Saúde. Não será fácil, mas eu estou empenhado e penso que tenho uma equipa suficientemente unida e coesa que me vai ajudar. Este é o maior desafio pessoal de Mário Pereira? Não sei, Sempre. Eu acho que só podemos tirar essas conclusões quando vemos em retrospectiva o que aconteceu. Eu posso analisar aquele desafio que foi ter entrado na Assembleia em 2011, em plena crise da dívida, portanto, num pico muito complicado da política madeirense, e olho agora a posteriori exatamente essa situação. Se isto é um desafio importante para mim, eu penso que poderei fazer essa análise daqui a uns anos, quando já não estiver no cargo. Mas tem consciência que a fasquia está muito alta? Tenho, sem dúvida nenhuma. Sr. Doutor, muito obrigado. Boa tarde.